Portas Abertas de hoje traz a gente para o lugar que já foi a esquina musical de São Paulo. Pois é, Nil, já pensou os ícones da era do rádio dando uma palhinha aqui dessa sacada que fica só a 500 metros da Catedral da Sé? Pois é, Cris, e a agitação cultural segue firme e forte aqui na Casa de Francisca até hoje. Vamos ver o que essa casa tem de tão especial? Vamos lá. Tão bom quando um lugar, além de interessante, tem história para contar. Esse prédio, que hoje abriga uma das casas de música e gastronomia mais bacanas da cidade, foi fundado em 1910 e batizado Palacete Teresa. Pois é, e esse é um dos raros palacetes que já nasceu com DNA comercial. E ele fica exatamente onde existiu o primeiro chafariz público da cidade de São Paulo, o Chafariz da Misericórdia. E como história pouco é bobagem, esse prédio, logo depois da fundação, abrigou a casa de instrumentos musicais mais aclamada de São Paulo, a Casa Bevilacqua. E depois, no auge da era do rádio, nos anos 40 e 50, foi sede da Rádio Record. Pois é, e vamos voltar agora para o Aqui e Agora e dar uma volta pelos arredores. Para quem curte arquitetura e decoração, esse lugar é incrível. Vamos lá? Claro, vamos lá. Maravilhoso! Sabe que toda vez que eu venho aqui, eu fico obcecada com algum detalhe, cada dia um. Mas, como a primeira impressão é que fica, como não amar esse teto, né, amigo? Então, Cris, esse teto de madeira, ele foi desenhado pelo idealizador aqui da Casa de Francisca, o diretor de arte Rubens Amato. O palco vem no embalo desse projeto. Ele é de madeira e tem esse formato circular que também tem a ver com a proposta de deixar a acústica da casa mais bacana. Bem brasileiro. Cris, dá uma olhada nessa arquibancada. Ela é dos espaços mais disputados por aqui nos dias de show. E você sabe que sempre tudo em muito clima de festa, eu devo imaginar como é. Eu ando com uma saudade de festa, Cris. Ai, nem fala. Aliás, aqui o clima também é bem teatral, né? Essas luzinhas aqui à noite dão um clima ainda mais mágico ao ambiente. Aliás, quando a gente fala em decoração, né, inspiração na decoração, a história tem muito mais a ver com você trazer o clima daquele lugar para sua casa e traduzir a sua maneira com repetir uma ideia decorativa, você não acha? Exatamente. Combinação do yin e yang. Isso é design. Cris, tem um recurso aqui que eu gosto bastante. Para a gente poder valorizar ainda mais um tom intenso na parede, sempre a gente coloca no rodapé, nas molduras, recortes e sancas, branco. Outra coisa que eu adorei foram aqueles quadros acima da linha da janela. Exato, Cris, esse é um recurso quando você tem um pé direito alto, para você ter uma produção otimizada em toda a área, mesmo fora do alcance do olho. Dá uma sensação de preenchimento, né? Outra coisa que eu amei foi esse sofá combinado com as cadeiras. Uma ótima ideia para copa em casa, se você tem espaço. Além do que, as cadeiras diferentes também, Cris, isso é muito usual cada vez mais, tanto no jantar quanto na copa, e eu gosto bastante da ideia. Nil, sabia que as cores e os humores aqui da Casa de Francisca tem muito a ver com as experiências emocionais e sensoriais dos donos, principalmente em viagens. Aqui tem um perfume das cidades marroquinas, de Havana, de Buenos Aires, de Barcelona. Você sabe que exatamente essa experiência é muito interessante a gente trazer para dentro de casa. Objetos, coisas de lugares onde a gente foi, conheceu
e viver uma história feliz. Nil, e tem ainda aqueles detalhes que fazem toda a diferença. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma luminária diferente em cada ponto aqui da casa. Muita coisa aqui tem um ar vintage, até na hora que eles servem a comida. Os copos, as taças, tudo remete a outros tempos. É isso mesmo, Cris. A gente ainda ganha de brinde um passeio pela memória cultural da cidade. Esse prédio é tombado, você sabia? Não. Pois é. E ele foi restaurado pela mesma equipe que cuidou do restauro da Catedral da Sé. Olha só. Opa, meu amigo, com licença. Tombamento, algum dos dois sabe o que é? Por definição, tombamento histórico significa um ato administrativo realizado pelo poder público. Em outras palavras, o tombamento protege bens que tenham algum valor histórico, cultural, ambiental, arquitetônico e, consequentemente, que tenham algum valor do design da época em que eles foram criados. Isso impede que eles sejam demolidos ou totalmente descaracterizados. Nil, e tem ainda essa coisa de se reapaixonar pela cidade. Toda vez que eu venho aqui para o centro, eu fico meio nostálgica, com essa sensação de, ai, como seria no passado, né? Tanto glamour, tanta história. E também fico pensando como seria bacana se outros espaços da cidade fossem valorizados como esse aqui. Exatamente. É sempre bom a gente pesquisar, porque falando em cultura e design, o centro de São Paulo só surpreende. Tá gravando? Bateu a timidez agora. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.